Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que entra em campo neste sábado contra o Benfica, amistoso internacional às 3h30 da tarde. A gente vai analisar aqui os comentaristas do programa Jogo Aberto falando sobre essa preparação do Flamengo e também o João Guilherme falando sobre as mudanças que vão acontecer no Flamengo e o Vene Casagrande falando sobre os novos reforços. A intenção do Flamengo para contratar reforços para o final dessa temporada 2026. Faz o seguinte, chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Faz o seguinte, ó, já vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Santa Catarina, Piauí, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia. Põe seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal. Créditos, canal Jogo Aberto, João Guilherme e Vene Casagrande. Bora pras notícias do Flamengo. Entre duas grandes equipes brasileiras no Domingão, tudo na Band. E vamos lá para o YouTube com o Mercadão da Bola. Tá demais esse tal de Jogo Aberto. Tô chamando o Malvadão e é pra amistoso internacional. Pega essa, Flamengo e Benfica. Que jogo bacana, hein? A Band vai transmitir e o Nilton Nunes vai trazer as novidades aqui pra gente. Nilton, olá, chega mais. Olá, Renata, olá a todos. E a intertemporada do Flamengo no Algarve chega à reta final com uma avaliação muito positiva da comissão técnica. Desde a chegada a Portugal, o grupo aproveitou o período para recuperar a parte física, ajustar sistemas de jogo e dar ritmo aos atletas que tiveram menos oportunidades ao longo do primeiro semestre. Esse trabalho também abriu espaços para que o treinador Leonardo Jardim pudesse observar de perto jogadores das categorias de base. Os jovens ganharam minutos em campo e aproveitaram a chance para mostrar que podem ser opções importantes na sequência do calendário. O próximo compromisso no estádio Algarve será contra o Benfica, que estreia o treinador Marco Silva. O duelo representa o teste mais exigente desta fase e deve servir para medir a evolução da equipe diante de um bom adversário. O Flamengo deve começar o jogo com o que considera o time titular entre os que vieram ao Algarve. São duas equipas fortes, duas equipas que planeiam fazer um bom jogo e ter um bom resultado, mas acima de tudo planeiam não perder os jogadores nesta fase. Enfrentar a equipe do Benfica nesse último jogo aqui em Portugal vai ser muito importante para o nosso decorrer da nossa sequência no ano. A expectativa também cresce fora das quatro linhas. As embaixadas do Flamengo na Europa se mobilizaram e muitos torcedores vindos de várias partes do continente devem marcar presença neste jogo. Todas as emoções de Flamengo e Benfica você acompanha amanhã, a partir das 13h15 da tarde, aqui na tela da Band. Também com o noticiário duplo, com as informações de Flamengo e Vasco pra gente. Tudo bem, Jufo? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Outro beijo para você, Glaucia. Bom dia a todos ligados no Sport Center. É isso, o Flamengo segue com os amistosos internacionais, a intertemporada disputada em Algarve, em Portugal. Lugar lindo, né? Onde o Flamengo já empatou com o River Plate por 2-2, venceu recentemente o Lausanne por 2-0 e amanhã faz o último compromisso contra o Benfica. Esses três amistosos que o técnico Leonardo Jardim vem mesclando muito a equipe entre as principais peças e também dando espaço aos garotos da base que vem se destacando muito. O Wallace Young, que teve aquela negociação, acabou que não deu certo com o Bragantino, voltou a ter espaço ali no final, na reta final antes da pausa da Copa do Mundo, ganhou minutos nesses amistosos e vem agradando, assim como o Lohan, que estava emprestado ao Pisa da Itália, também ganhou minutos nesses amistosos, voltando ao Flamengo e também agradando bastante
a comissão técnica do técnico português. Flamengo que, quando retornar ao Brasil, no dia 17 de julho tem um último amistoso em Brasília contra o Olímpia do Paraguai, e aí sim, depois do dia 22 de julho, volta ao calendário nacional enfrentando a Chapecoense lá no Sul pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo segue atento ao mercado, recusou uma proposta por Emerson Royal do Aston Villa da Inglaterra e também vem recusando sondagens pelo volante Everton Araújo, que está muito valorizado no mercado. Além de recusar essas propostas, o Flamengo está de olho para reforçar o elenco, mas a janela abre só no dia 22 de julho e o presidente do clube, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, está muito tranquilo e mantém a cautela, sem desaforo, sem nada com pressa, para o Flamengo reforçar o elenco para o restante da temporada. Vai ser mais difícil se tornar presidente do Flamengo. Esse é um processo que está sendo encaminhado para votação no Conselho Deliberativo do clube, a emenda eleitoral. E você vai saber aqui neste vídeo por que será mais difícil se tornar presidente do Flamengo. O tema político no Flamengo é sempre muito forte. E com a notícia desta semana, trazida pelo colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo, que o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, entrou na justiça para reaver os seus direitos para atuar no conselho do clube. E por que isso? Foi aprovado no Conselho Deliberativo do Flamengo uma emenda que diz que quem tem ligação com outro clube não pode fazer parte do Conselho do Flamengo, ter parte em cargos diretivos do Flamengo. Perfeitamente. O Landim tem uma ligação direta com a SAF, do Confiança do Sergipe, e por isso, com a aprovação desta medida pelo Conselho Deliberativo do Flamengo, ele fica impedido de exercer a sua função de conselheiro, de participar das decisões do clube do Conselho Deliberativo. E aí entra um detalhe importante. Além desta medida, que acabou afetando o Landim, outras estão sendo tomadas para tornar mais difícil a pretensão de quem pretende ser presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Recentemente, eu apresentei o MengoCast, o podcast da Flamengo TV, está lá na página da Flamengo TV, para você acompanhar quando quiser uma entrevista com o presidente BAP e o vice-presidente geral do Flamengo, o Flávio Williman. E eles vão explicar neste vídeo qual é a intenção dessa emenda eleitoral. Vamos acompanhar com muita atenção, isso é importante, hein? O que acontece é o seguinte, todo processo eleitoral pressupõe um regramento, que no Flamengo não é diferente. Nós temos um órgão aqui chamado Conselho de Administração, e dentro desse Conselho de Administração você tem uma comissão eleitoral que cuida dos detalhes eleitorais. Basicamente o que eles dizem é o seguinte, o que pode, o que não pode, o que é correto, o que não é correto, o que você pode fazer, como você pode fazer e assim por diante. O que acontece é que ao longo das eleições, sempre tem uma bola dividida, né, João? Do que pode, do que não pode, do que eu quero fazer. Existe, eventualmente, né, Flávio, algumas reações ao que a comissão diz. Então tem gente que diz, mas quem é você para falar isso? Porque você está falando enquanto comissão, mas você não tem poder para isso, né, Flávio? Exato. Isso não consta no estatuto. Então, para evitar esse disse-me-disse, atenção, nós entendemos que seria melhor que a gente trouxesse todo esse papel da comissão eleitoral para dentro do estatuto do clube. Olha aí. Para que isso virasse um regramento convencional e todo mundo soubesse que faz parte do estatuto. Regras. Quem está cuidando disso tem direito, tem o dever de fazer cumprir o estatuto do clube e dirimir qualquer dúvida que exista em relação a causa e efeito de alguns eventos que acontecem em todas as eleições, que a gente sabe, não necessariamente por má fé, mas que, né, às vezes você tem, como é que se diz, Flávio? Tem que ter um homicídio doloso e culposo. Sim. Às vezes você tem atos que são culposos, mas não necessariamente dolosos, e o que acontece? Você pode concorrer, você não pode concorrer? Qual é a diferença entre o remédio, o veneno e a dose?
dose, né? Exato. Quer dizer, você faz alguma coisa equivocada, você leva um cartão amarelo, leva um vermelho direto. Flávio podia até falar um pouquinho sobre isso, porque ele tem larga experiência nisso, inclusive de TSE, né? Pois é, sem dúvida. Então, se você puder falar um pouquinho disso e trazer um pouco dessa experiência, né, Flávio, do que acontece no mundo aí fora, que tem eleição toda hora, como vai acontecer esse ano, e dessa experiência e de enriquecimento que a gente tenta trazer para dentro do Flamengo. Isso é verdade. Fica à vontade, Vilema, por favor. Obrigado, BAP. Obrigado, João. Quero dar um abraço a todos os rubro-negros que estão assistindo a gente, sócios e torcedores do Flamengo. Primeiro, João, BAP, enfatizar que essa proposta de emenda que em breve será levada à apreciação dos sócios do Flamengo decorre de uma promessa eleitoral que nós fizemos durante nossa campanha e parte da premissa de que toda e qualquer disputa eleitoral, seja dentro de um clube como o Flamengo, seja na vida civil em geral, tem por pressuposto o ideário de democracia. E democracia tem por base igualdade de oportunidades para competir. E tal qual o processo eleitoral acontece na vida civil, o que se tem demonstrado como elemento necessário para se garantir a democracia eleitoral é o estabelecimento de regras que garantam igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, e isso traz consigo a necessidade de regras que impeçam abusos de poderes econômicos de quem detém o poder, abuso de poder político e sanção para quem viola essas regras que imponham abusos de poder econômico e político. Atrelado a isso, um cipoal de regras que trazem balizas para propagandas eleitorais. E a gente ressentia de regras dentro do Estatuto do Flamengo que pudessem ser cogentes para quem estivessem participando do pleito eleitoral. E sentimos a necessidade de que essa comissão eleitoral a que o BAP se referiu tivesse plena autonomia para dirimir esses conflitos entre os competidores. Como o BAP mencionou, eu fui juiz eleitoral por 2 anos do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro, e de lá, e desde o tempo em que eu fui juiz, de 2014 a 2016, mudou muito o processo eleitoral brasileiro. Toda a tecnologia influencia muito nos pleitos eleitorais, e no Flamengo não é diferente. A gente precisa ter um estatuto moderno e que se garanta essa igualdade de competições. E o que o BAP mencionou também ganha um relevo absurdo a ideia de que essas regras, BAP, não podem estar fora do estatuto. Essas regras têm que estar incorporadas ao estatuto para que sejam elas aplicáveis aos sócios do Flamengo, aos candidatos que se apresentarem para disputar o pleito eleitoral e também para todos aqueles com que o Flamengo tenha relação comercial, sejam eles empregados, funcionários ou prestadores de serviço. Perfeitamente. Essa é a ideia. E agora, entre vários itens dessa emenda eleitoral, que, como o Vilema disse aí, essa é uma emenda que será colocada em votação no Conselho Deliberativo do Flamengo, presidido pelo Ricardo Lomba. Ainda não há uma data estipulada para essa votação, mas deve ser agora já no segundo semestre. Para ser presidente do Flamengo vai ficar mais difícil por esse item aqui, ó. Os pontos que levam à inelegibilidade. Até está escrito ali inelegibilidade errado, peço desculpas, mas é o seguinte: penalidades no clube. Você não poderá ter, naquele momento que você se candidatar, nenhuma punição referente ao Flamengo, você ser sócio do Flamengo, conselheiro do Flamengo e estar punido no clube. Não pode. Vínculo com outro clube. Aí entra a situação de momento do Rodolfo Landim, porque ele tem uma participação direta na SAF do Confiança, mesmo alegando que é um consultor, mas ele tem uma participação direta. Mandato político. Você não pode ter um cargo político, um cargo público e ser candidato a presidente do Flamengo. Crimes contra a administração e patrimônio do Flamengo. Lavagem de dinheiro e condenação transitada em julgado. Ou seja, se você estiver devendo algo à justiça, você não pode ser candidato à presidência do Flamengo. E esses itens da inelegibilidade e outros itens da emenda eleitoral, a proposta é a seguinte: tudo isso seja colocado no estatuto
estatuto do clube, até hoje, todos esses pontos não foram incluídos no documento que rege o Clube de Regatas do Flamengo, que é o seu estatuto. Então, por isso que eu digo, a eleição próxima, dezembro de 2027. Quem quiser ser candidato à presidência do Flamengo terá que preencher todos esses requisitos. Mas, para isso, essa emenda, que está ainda em fase final de elaboração, vai para a votação no Conselho Deliberativo e, sendo aprovada, entra no estatuto e passa a valer. Esta situação que tirou o poder, né, de participar das decisões do Conselho do Landim por envolvimento com outro clube, já foi um indício, né, do que pode acontecer nessa votação da emenda eleitoral. Vamos aguardar e vamos continuar acompanhando tudo com atenção e informando você aqui no canal Fala João Guilherme. O Flamengo querendo colocar regras em todos os processos, na eleição, na governança, e colocar isso no estatuto do Clube de Regatas do Flamengo. Curtiu? Entendeu? Comente, dê a sua opinião. O Flamengo não vai ficar agressivo no mercado, fazendo contratações, muito pelo contrário. Teve uma frase que me chamou muita atenção quando o BAP falou sobre reforços. Peguei aqui a frase aqui, ó. Quer ver? Eu anotei aqui para trazer para vocês. Vamos esperar o saldão de fim de Copa, tá? Vamos esperar o saldão de fim de Copa. E o Lucas Paquetá também comparou, o BAP ainda comparou a contratação de Lucas Paquetá como pedaço de carne muito grande que precisa de mais tempo para digerir. O que ele quis dizer com essa analogia? O Flamengo fez um investimento muito pesado para conseguir a contratação de Lucas Paquetá, mais de 40 milhões de euros. Isso faz com que o Flamengo fique um pouco mais tímido. Fazendo uma outra analogia aqui, a mesma coisa que você faz um investimento muito alto na sua vida pessoal, sei lá, compra um apartamento. Você, em um determinado período, vai segurar um pouco mais o investimento na sua vida pessoal. É basicamente o Flamengo. Só que eu vou trazer aqui as declarações de BAP. A janela está fechada, não tem janela aberta. Como é que o Flamengo poderia ter contratado? Pode contratar um jogador de 40 anos de idade que está no mercado sem contrato, mas tirando esses, que não é o que a gente está querendo, a janela só abre dia 22 de julho. As pessoas estão em um nível de ansiedade como se o elenco... Peraí que saiu aqui. Como se o elenco do Flamengo... foi mal, galera. Como se o elenco do Flamengo fosse uma M. Como se precisasse desesperadamente de reforços e como se os recursos fossem infinitos. O elenco do Flamengo é ótimo. Nós não estamos desesperados e não vamos pagar qualquer preço para trazer qualquer um para atender essa ansiedade de massa, porque não somos burros. Muitas vezes eu fico vendo grupos de WhatsApp. Olha esse goleiro, olha esse lateral, olha esse cara como joga bola. Sem considerar quanto custa olhar o momento de vida, se o cara fala nosso idioma, se tem interesse de jogar na América do Sul, se tem contrato em vigor. São muitas variáveis que compõem esse mundo. A janela abrir só dia 22 de julho me parece que tem sido um tiro no pé do futebol mundial. O que vai acontecer é que todos os jogadores que estão na Copa querem pagar para ver, querem esperar saírem da Copa para verificar se estão mais valorizados. Então isso faz com que os preços aumentem no primeiro momento. E segundo, muitas vezes a calça que você quer ainda está vestida em alguém. Foi até a analogia que ele falou da calça, eu perguntei do Danilo, se o Danilo seria essa calça, porque ele usou uma analogia, o Flamengo tá indo ao shopping, só que o Flamengo tá atrás de uma calça preta. Se o Flamengo achar um óculos barato, vai comprar? Não. Aí eu fui e perguntei, o Danilo seria essa calça preta? Aí ele falou, o Danilo do Botafogo, eu diria que é um belo jogador, é uma bela calça. Não sei se necessariamente o modelo que a gente mais precisa agora. Diria que tem outras peças do vestiário que seriam prioritárias em relação a essa. Pra gente aqui não tem nada mais barato ainda, não. Mas vamos esperar as liquidações, o saldão aí de fim de Copa. Quem sabe pinta alguma coisa. Amigo, o BAP é bom, cara. Sobre venda de jogador, eu perguntei se o fato do Flamengo ter caído na Copa do Brasil de maneira precoce aumenta a necessidade de fazer venda de jogador. Ele falou, o problema da Copa do Brasil é muito mais de caixa do que de resultado. Porque se eu ganhar uma Libertadores, um brasileiro, de alguma maneira eu compensei isso. Nós tivemos que desembolsar mais de 25 milhões de euros à vista nessa primeira janela. O Flamengo nunca desembolsou um montante maior do que 7, 8 milhões de euros em nenhuma parcela de contratação de ninguém.
Então o Paquetá, evidentemente, foi um esforço adicional que a gente fez e que vai levar um tempo. Sabe quando você come um pedaço de carne muito grande que precisa de um tempo maior para digerir? Talvez o Flamengo precise de um tempinho maior para digerir. Mas significa dizer que nós temos um problema econômico? Não, mas do ponto de vista de caixa temos que ser mais cuidadosos. Nós não vamos fazer nenhuma loucura por causa de Copa do Mundo. Não vamos pagar o que a gente não pode pagar. A gente tradicionalmente fazia a segunda janela mais forte que a primeira. E neste ano nós fizemos uma primeira janela mais forte para ter um jogador como Paquetá mais cedo. Mas isso acaba tendo consequências. E aí, para finalizar esse vídeo aqui de agradecimento a vocês, estamos juntos mesmo, galera. Perguntei por que o Flamengo não vendeu o Emerson Royal ao Aston Villa. Na resposta vocês vão já entender o porquê e eu já vou adiantar. É questão de reposição. O Flamengo precisa vender jogadores? Não, mas é importante para qualquer clube brasileiro e para o Flamengo também vender bem os jogadores. Ano passado vendemos 82 milhões de euros. Esse ano fizemos muito pouco e gastamos muito com Paquetá. Então sim, para ter uma situação confortável, é melhor que venda algum jogador. Isto posto, a situação financeira do Flamengo permite que eu não venda um jogador que eu acho que vale 25 por 15. Felizmente não precisamos fazer isso no Flamengo, mas não tem clube no Brasil que possa dizer: eu estou imune a vendas. Aí eu perguntei se o Emerson Royal entrava nessa linha e ele respondeu que basicamente por isso, que eles confiam muito. Ele falou que a gente recebeu uma sondagem, mas o que acontece é o seguinte: onde que está o lateral para repor o Royal? Muito bem, eu pego 9 milhões de euros pelo Royal. Qual é o lateral que eu compro no Brasil hoje? A gente tem uma expectativa enorme em relação ao Daniel Salles. É um jogador que tem tido alguns desafios de contusões e tal. Foi exatamente o que eu falei. A questão do Daniel Salles, se ele não se machucasse tanto, eu acho que o Flamengo teria vendido o Emerson Royal ao Aston Villa. É basicamente reposição. O Flamengo entendeu que com 9, 10 milhões de euros não conseguiria contratar um outro lateral direito para repor a saída de Royal. Mas o Royal reserva. É isso. Só que o Varela não consegue ter sequência, o Daniel Salles não consegue ter sequência. E aí o Flamengo entendeu que seria melhor não vender o Emerson Royal nesse momento. Galera, foi uma grande entrevista, de verdade, assim, modéstia à parte. Fiquei orgulhoso, repito, de mim mesmo. O BAP, enfim, sempre com boas declarações. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então vamos ficar de olho aí para ver quem serão os novos reforços, né? Se o BAP vai pro Saldão pós-Copa do Mundo, vamos ficar de olho. Agora falando da preparação do Flamengo para a partida contra o Benfica, vai ser um jogão, hein? Benfica, estreia de técnico novo no Benfica. O Flamengo em preparação para a volta do futebol brasileiro e para a Copa Libertadores da América. A gente vai ficar de olho nessa partida no amistoso que será neste sábado, 3h30 da tarde. E aí, você vai acompanhar? Faz o seguinte, vamos voltar. Cara, chega de Copa, já tá bom, o Brasil já não tá na Copa mesmo. Vamos voltar aqui pros palpitões aqui no canal. E aí, qual é o seu palpite para Flamengo e Benfica? Escreve nos comentários, quero ver quem vai acertar o palpite dessa partida. Eu vou colocar o seguinte, 3-2 para o Flamengo. 3-2 para o Flamengo. Escreve aí o seu palpite nos comentários. Deixe aí, vamos ver quem vai acertar o palpite desse amistoso aí lá em Portugal, tá bom? Olha, nação, muito obrigado por você estarem aqui até o final do vídeo. Eu peço a você, colabore com o nosso canal deixando o seu like e também se inscreva. Nos ajude a bater os 400 mil inscritos aqui no canal. Peço a você, inscreva e ative o sino das notificações. A gente se vê no próximo vídeo.